Olá, meu povo, Deus abençoe sua vida, muito bom estar com você aqui mais uma vez. Nós vamos a mais uma mensagem da Palavra do Senhor, mas antes, não esquece de deixar o seu like, de se inscrever no canal e de compartilhar este vídeo com as suas redes sociais, com os seus contatos, que é muito importante para nós. Quando esses contatos de vocês começarem a se inscrever e esta mensagem começar a ser mais vista pela plataforma do YouTube, com certeza nós vamos estar crescendo. E é muito importante que o nosso objetivo principal é semear a palavra de Deus. Então, quando você passar essa mensagem para algum dos seus contatos, que indicar para algum dos seus contatos, peça para ele se inscrever, se ainda não é inscrito, além de deixar o like e de compartilhar com todos os demais. Tá bom, meus queridos? Só espero que você me espere um pouquinho mais, nós vamos passar aí uma breve vinheta e em seguida nós estaremos dando início a mais uma mensagem da Palavra do Senhor. Muito obrigado por você ter esperado até agora, obrigado pela sua paciência. Se você estiver de posse da sua Bíblia, que é a Palavra de Deus, abra comigo no livro de Efésios, capítulo 2, nós vamos ler do versos 14 ao 16. Diz assim a Palavra do Senhor: porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. Queridos, nós vamos falar um pouquinho sobre um tema: rompendo barreiras e construindo pontes. Quando nós olhamos assim para um muro alto, bem feito, né, bem construído, muitas vezes nós imaginamos o que tem do outro lado, porque você não consegue ver. Um muro forte, um muro feito de concreto, de alvenaria, às vezes até bem rebocado. E você imagina o que tem do outro lado. Você não faz a mínima ideia, a não ser que você já conheça o lugar. Agora, quando você olha uma ponte, você pensa, o que será que tem do outro lado? Muito fácil, eu atravesso a ponte e vou lá ver. Por quê? É a diferença do que é uma coisa construída para impedir alguém de passar e o que é uma coisa construída para que alguém possa passar. Então nós vamos falar justamente sobre isso, sobre rompendo barreiras e construindo pontes. Nós vemos aqui, onde nós lemos que Jesus é a nossa paz, a qual de ambos os povos fez um. Ou seja, se havia uma barreira ali naquele lugar, ele quebrou aquela barreira e ele colocou uma ponte que ligou esses dois povos, se tornando esse povo em um só. As barreiras que construímos nos impedem de alcançar muitos objetivos na vida. As pontes nos dão a amplitude dos horizontes à nossa frente. Ou seja, quando você vê uma ponte, você consegue enxergar o outro lado, ou mesmo que você não consiga, por ela ser grande ou por ela ter alguma curva no meio do caminho, mas você consegue atravessar e ver o que tem do outro lado. Já uma barreira é difícil. Se tem uma barreira no caminho, você já entende que aquele lugar não pode ser ultrapassado. E quando se trata da nossa vida, nós precisamos construir pontes e não barreiras. E aí nós vamos ver aqui no livro de Gênesis capítulo 25, no verso 28, diz o seguinte: e amava Isaque a Esaú, porque a caça era do seu gosto, mas Rebeca amava a Jacó. Aqui a gente vê
uma questão envolvendo a família de Isaac, filho de Abraão, filho da promessa. E eles tiveram um casal, fizeram 2 filhos, né, gêmeos, que era Jacó e Esaú. E aqui a Bíblia nos ensina, a Bíblia nos cita para nós que Isaac gostava de Esaú por causa da sua caça. Já Rebeca gostava de Jacó. E a gente vê, por exemplo, o que é isso? Pais que têm filhos preferidos constroem com isso uma enorme barreira e perigosa dentro do ambiente familiar. Então já começamos aqui trazendo como informação que precisamos quebrar essas barreiras. Barreiras dentro da nossa família, construídas desta forma, têm que ser tiradas. Pais não podem ter filhos preferidos. Irmãos também não podem ter irmãos preferidos, ou o irmão respeita mais o pai e menos a mãe, ou vice-versa. Não, essa barreira tem que ser quebrada. E aqui nós vemos também que um caso totalmente contrário. Susana Wesley, que é a mãe de John Wesley, que é citado num dos livros que nós temos aí de leitura evangélica como um dos heróis da fé. Ela foi uma mãe de diversos filhos, mas ela construiu uma ponte que unia ela com os seus filhos, que fazia com que os seus filhos fossem unidos entre si e com ela. Era um negócio assim muito... só para a gente ter uma ideia, eu li o livro do John Wesley, quer dizer, eu li o livro dos Heróis da Fé, e quando fala sobre John Wesley, fala sobre a mãe dele. A mãe dele, ela própria ensinou todos os, se não me engano, 17 filhos. Todos os 17 filhos foram ensinados a ler, a escrever e aprender a palavra de Deus com ela. E ela reservava um dia, se não me engano, uma semana para cada um, eu não sei, não lembro agora como é que é. Então, por exemplo, que fosse um dia ela ia ficar com o John. Então, aquele dia, os outros filhos já tinham suas determinações a fazer. O John levantava de manhã e ela passava o dia, tipo assim, doutrinando, ensinando, acompanhando aquele filho, vendo os tropeços no caminho, fazendo uma forma para que ele não tropeçasse mais. Ou seja, ela dedicava aquilo, ela construía uma ponte entre ela e aquele filho, e assim com os demais. E é muito importante que isso aconteça, sabe? Pais não podem ter filhos preferidos. Filhos não podem ter aquela preferência mais pelo pai ou pela mãe, ou entre irmãos a mesma coisa, isso dentro do lar. E lá fora também a gente tem que saber lidar com isso. O que aprendemos com essa expressão quando analisamos os nossos relacionamentos? É muito importante. Vamos lá, barreiras impedem a nossa visão. Se colocar uma barreira na sua frente, você não vai enxergar o que tem do outro lado. Agora, ponte, ela abre os nossos horizontes. Muitas vezes quando você olha para o outro lado, você não enxerga exatamente o que tem, mas você imagina. Por quê? Porque você vê um espaço que você pode adentrar. E quando se trata de uma barreira, você fica sem saber, nem ideia você tem do que há do outro lado. Barreiras nos isolam em nossos medos, aflições e conflitos. Realmente, barreiras, elas nos prendem em determinados lugares, e muitas vezes aquilo ali, você não sabe, você não consegue imaginar se transpondo aquele lugar, e todos os seus medos e aflições acabam afligindo você cada vez mais naquele lugar onde você está. Agora, quando você constrói pontes, elas nos dão condições de criar laços sólidos. E quando você constrói laços sólidos com pessoas, as aflições, os medos e os conflitos acabam se dissipando. Sabe por quê? Porque quando você constrói laços sólidos com pessoas de bem, essas pessoas, elas vão de alguma forma te ajudar a você resolver os seus conflitos. Às vezes são coisas tão simples que podem ser resolvidas de formas tão fáceis, mas se você tiver uma barreira na sua frente, talvez você não consiga passar para o outro lado. E se você tiver uma ponte na sua frente, se em vez de uma barreira você construir uma ponte, você consegue atravessar, e atravessando você pode encontrar pessoas que venham ajudar você. Pense nisso. Não
construa barreiras entre você e a sociedade, entre você e as pessoas, entre você e a igreja, entre você e os seus pais. Marido, não construa barreira para não ter uma proximidade muito grande com a sua mulher. Mulheres, não construam barreiras diante dos seus maridos, construam pontes, sabe? Espiritualmente falando, construam pontes que você pode atravessar de um lado para o outro, que você pode unir uma parte com a outra. Barreiras, elas nos prendem num casulo de solidão. Pessoas que constroem barreiras, essas pessoas normalmente elas são pessoas solitárias. Porque quando você vive numa sociedade que você construiu uma ponte entre você e essa sociedade, claro que você vai fazer as suas escolhas, você vai filtrar o que é bom. Não é que porque você tem uma ponte na tua frente, você vai atravessar a ponte e vai abraçar tudo que tem à sua frente. Não. Você vai selecionar o que é bom para você e você vai se distanciar do que não é. Mas precisa que seja uma ponte. Se você construir uma barreira, ela vai prender você num casulo. Ou seja, você vai ficar como ficou Elias como é que se diz? Quando ficou Elias na caverna ali, constrangido ali dentro, com medo, sem saber o que ia acontecer. Então, construa pontes que nos dão condições de viver em comunhão. Quero lembrar você, meu irmão que está me assistindo do outro lado, livro de Salmo, capítulo 133, no verso 3, ele diz, ali onde há comunhão, é onde o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Então, se você construir uma barreira, você vai ser impedido de passar para esse lugar onde há comunhão. Agora, quando você constrói uma ponte, aí você vai construir um ambiente para comunhão. Também, as barreiras, se você construir, elas nos tornam egoístas. Muitas vezes, quando você contempla aquela barreira, que aparentemente para você talvez não seja nada, mas você começa a se sentir muitas vezes melhor do que os outros, porque você começa a ter ali uma privacidade que os outros não têm, e aquela privacidade que parece ser uma coisa boa hoje, amanhã ela pode ser uma coisa ruim. Amanhã ela pode estar te trazendo justamente aquela questão do medo, do conflito, das aflições. Então não construa barreiras, construa pontes. Pontes nos faz canal de bênção. Eu e você precisamos ser canal de bênção para as pessoas. Pessoas que muitas vezes estão passando por momentos difíceis, momentos atribulados. Eu e você, construindo pontes, nos tornamos canal de bênção para aquelas pessoas. Se nós construirmos barreiras, talvez aquela pessoa nunca nem saiba quem somos nós. E às vezes temos até algo que podemos levar àquela pessoa que vai trazer uma solução para algo que ela precisa. Então, não deixe de construir pontes para construir barreiras. Faça diferente. Não construa barreiras, construa pontes. Barreiras nos dão habilidades para separar. Quando você constrói barreiras, você se sente exclusivo, sabe? Você se sente uma pessoa que talvez você até chegue ao ponto da arrogância de achar que aquela barreira é bom porque você é melhor que os outros. Por isso aquela barreira está ali, por isso Deus o levou a construir aquela barreira e você acha que Ele levaria isso, e na realidade não é. Na realidade aquela barreira está te trazendo um isolamento, e esse isolamento não é bom, porque como eu falei, ele vai transformar você numa pessoa egoísta, ao passo que se você construir uma ponte, ela nos dá habilidades para unir as pessoas, e nós precisamos viver em união, assim como a Bíblia nos ensina. Como lá no Salmo 133, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como o óleo precioso derramado do alto da cabeça, que desce até a barba de Arão, que desce as golas dos seus vestidos e depois elas descem até a aba de baixo. É como aquele gelo que derrete, como o orvalho que desce pelo Monte Sião,
que vão até a sua base ali, é onde ela, sabe, ela frutifica naquele lugar, ela ajuda a frutificar naquele lugar. Por quê? Quando nós olhamos para o Salmo 133, se você ler, ele é curtinho, ele tem apenas 3 versículos. O rei Davi, quando olhou para aquele monte, ele viu como é a unção de Deus sobre a vida do homem, e ele fala sobre a união, ele fala sobre a comunhão, uma coisa linda. Uma vez eu vi uma definição num site que é muito bonita a forma como eles mostram aquilo, e ele pega aquele Monte Sião e trazendo para a realidade. Quando você olha o Monte Sião, o sopé do Monte Sião, ele é todo agricultável, ele é fértil, ali nascem plantas, frutas, e é resultante do que? Daquele orvalho que desce pelo monte, quando ele derrete, que ele vai descer naquela água e ele irriga todo o pé daquele monte. É muito bonita a forma como Davi fala no Salmo, e quando você vai olhar lá no local, você vê o que é aquele monte. Então, é aquilo, é uma forma de você construir ponte, é essa, não barreiras. Um exemplo de barreira, Muro de Berlim, de 61 a 89, quando foi o fim da Guerra Fria. Esse Muro de Berlim passou ali durante 28 anos, separando um país ao meio, Alemanha Ocidental, Alemanha Oriental. Esta Alemanha, que era uma e se tornou duas, separou famílias, separou amigos, separou o próprio povo. Barreira, ela faz isso, barreira, ela separa. Em 1989, quando acabou a Guerra Fria, que eles demoliram aquele muro, pensa na alegria de pessoas se reencontrando, porque eles não podiam ultrapassar aquele lugar. Aquilo ali, haviam soldados em cima daquele muro armados, que se alguém tentasse ultrapassar de um lado para o outro. Eu me lembro que eu era garoto, eu tinha 14 anos na época, quando teve a Copa da Alemanha, em 1974, e foi na Alemanha Ocidental. A Alemanha Oriental estava jogando, existiam as duas Alemanhas competindo, Alemanha Ocidental, Alemanha Oriental. Eu não sei direito, porque eu era muito garoto na época. Naquela época, talvez algumas pessoas que conseguiram sair da Alemanha Oriental e ir assistir os jogos da Copa do Mundo na Alemanha Ocidental, talvez tenham encontrado algum parente, algum amigo do passado. Mas pensa, aquelas pessoas ficaram separadas por 28 anos, por causa de uma barreira que foi colocada, que é o Muro de Berlim. É muito importante que a gente entenda isso. Jesus é a ponte que a humanidade precisa para deixar a iniquidade e buscar por um caminho de perdão e arrependimento. A nossa ponte para com a vida eterna é Jesus. João 14,6 diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Esta é a ponte que nós hoje precisamos. Jesus. Quando encontramos com Ele, inicia-se uma nova história na vida do homem. Lembra-se do apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo teve um encontro com Jesus, e aquele encontro com Jesus mudou a vida daquele homem. O apóstolo Paulo, ele era um perseguidor dos cristãos, e quando ele teve um encontro com Jesus, ele se tornou aquele homem que nós conhecemos, que a Bíblia narra, que escreveu a maioria dos livros do Novo Testamento, que abriu igrejas, que formou, que ensinou pastores, missionários, enviou. Esse foi um homem que teve a sua vida totalmente mudada depois do encontro com Jesus. Muitos outros homens que tiveram encontros com Jesus, eu conheço muitas pessoas que no passado eram pessoas que não tinha condições de você imaginar que essa pessoa hoje, nos dias atuais, estivesse como está. Pessoas que no passado viviam debaixo de drogas, debaixo de crime, e hoje pessoas que estão aí servindo a Deus com alegria. Eu mesmo fui uma pessoa que fui criado dentro do Evangelho até uma certa idade, até a minha adolescência, e depois, por umas questões que não vem ao caso da gente comentar, acabei me desviando. Passei mais de 20 anos longe dos caminhos do Senhor. Durante esses 20 anos que eu passei longe dos caminhos do Senhor, eu aprendi algumas coisas das quais eu não tenho orgulho de ter aprendido. Mas o Senhor um dia
já havia marcado um encontro comigo. E nesse encontro que ele marcou comigo e eu fui, esse encontro mudou a minha vida. Esse encontro pode mudar a sua vida se você marcar esse encontro com o Senhor. Talvez seja o dia de hoje. Talvez hoje você está ouvindo esta mensagem. Marque esse encontro com o Senhor. Veja o que Ele tem para te dizer. Ouça o que Ele tem a te dizer. E para isso você precisa construir ponte. Uma ponte de ligação entre você e Cristo. A primeira mudança é o arrependimento, que é a ponte que nos conduz à renúncia. Quando nos arrependemos, o próximo passo é a renúncia. Arrependemos-nos dos nossos pecados, das nossas iniquidades. O próximo passo é a renúncia. E essa ponte proporciona isso. Esta ponte proporciona que eu e você nos arrependamos. E quando nos arrependemos dos nossos erros, das nossas falhas, dos nossos pecados, o próximo passo é a renúncia. Renúncia do quê? Renúncia das coisas desse mundo. Renúncia das coisas que talvez você viveu com elas na sua vida durante anos e agora você percebeu, você através desse encontro com Jesus, você viu que aquilo ali não te serviu para nada. A renúncia é a ponte que nos conduz até a cruz. A cruz que um dia o nosso Jesus foi colocado nela. O nosso Jesus foi colocado naquela cruz, e quando nós olhamos, por exemplo, teve um filme, foi inclusive dirigido pelo Mel Gibson. Aquele filme, ele mostra uma crueldade muito grande na forma como Jesus foi tratado. E teve pessoas que, pelo que eu ouvi falar no lançamento daquele filme, que foram assistir no cinema, que passaram mal. Realmente tem umas cenas que elas são muito parecidas com a realidade. Elas parecem muito reais. E teve pessoas que passou mal, que chorou. Eu acho que nós não devíamos passar mal e nem chorar por causa da cena que nós estávamos vendo. Mas nós devíamos passar mal e chorar por causa da vida que nós levamos. E precisamos de arrependimento, precisamos de renúncia para chegar naquela cruz e entender o que Jesus fez por nós. Não adianta chorar emotivo por causa de uma cena de cinema e continuar vivendo da mesma forma. Então é preciso que a gente realmente vá até a cruz. A cruz é a ponte que nos conduz diretamente a Cristo. Ele estava lá, ele não está mais. A cruz está vazia. Mas quando nós entendemos que a cruz nos salvou, nós entendemos que é através de Jesus que nós vamos viver a vida eterna. É através de Jesus que nós vamos alcançar a glória do Senhor. E através de Jesus é a ponte que nos conduz à vida eterna. Essa ponte criada, que nós precisamos construir. Não é Jesus que vai construir essa ponte. Essa ponte eu e você precisamos construir. O arrependimento é uma atitude minha e tua ou de qualquer outra pessoa. Não existe arrependimento para você conquistar em Jesus, em Cristo. Pedir para Jesus, me dá arrependimento, isso não existe. Ele nunca vai te dar algo que ele não tem lá, porque o arrependimento é um sentimento que tem que partir de você e de mim. Então eu preciso me arrepender das minhas mazelas, eu preciso me arrepender das coisas erradas que eu fiz, eu preciso me arrepender dos pecados que eu cometi. E aí quando eu me arrependo, que eu firmo no meu coração que eu preciso me arrepender e eu me arrependo, aí eu entendo que eu preciso renunciar a partir dali todas as demais coisas que me fizeram pecar. Tudo aquilo que me fez pecar, tudo aquilo que me conduziu ao caminho do pecado, tudo aquilo que me levou à perdição, eu preciso renunciar. E às vezes esta renúncia são de coisas que nós olhamos e dizemos, não, isso não precisa deixar de acontecer, eu posso continuar fazendo isso, eu já me arrependi de outras coisas, mas isso aqui dá para me fazer. Se o teu coração não estiver feliz, se você achar que aquilo é motivo de arrependimento, mesmo que você ache que é uma coisa banal, arrependa-se e largue. Porque a vida eterna ela está intimamente ligada ao arrependimento e à renúncia. Para que nós possamos ter uma nova vida, para que nós possamos ter uma nova história. Como será
o pós-morte daqueles que passaram a vida inteira negando a Jesus e descobriram depois de tudo consumado que ele é real. Já pensou? Uma vez eu ouvi uma frase no carro dizendo assim, acho que foi no caminhão: passar uma vida inteira sem Jesus talvez não seja nenhum problema. Agora, morrer sem ele é um problema muito grande. Então, você que está me ouvindo desse outro lado, pense na sua vida, como você tem vivido nesses últimos anos. O que você tem feito em favor de você mesmo? Porque salvação é individual. Você tem um irmão que é crente, que é cristão, você tem pai e mãe que são pastores, você tem tios, avós que são servos de Deus, não adianta nada. Se eu e você não nos arrependermos, não nos renunciarmos, não começarmos a praticar as coisas que a palavra de Deus nos ensina, os meus pais já estão na glória com o Senhor, mas eu não vou para lá se eu não tomar providência de seguir os caminhos que eles seguiram. As pessoas da minha família que já partiram para os braços do Senhor, partiram porque eles um dia fizeram essa renúncia, porque um dia eles decidiram que precisavam caminhar com Jesus. Agora, se eu não tomar a mesma decisão, nada vai acontecer. Então, é uma conjectura para a gente ficar bem alerta. E para a gente concluir na vida, você pode ter o poder de decidir se quer erguer barreiras ou construir pontes. São decisões diárias que somente você pode fazer. Em relação à sua vida espiritual, decida seguir pelo caminho que Jesus abriu para você. O passo fundamental é recebê-lo como seu Salvador, Senhor e Mestre. Esse é o caminho que te conduz à presença de Deus. Não tem outro. Não existe um caminho onde eu e você possamos ir para dizer, aqui também me leva à vida eterna. Para a presença de Deus, todos os caminhos levam. Eu já falei isso uma vez. Um leva à vida eterna, o outro leva ao tribunal. O tribunal do grande trono branco. É quando a pessoa vai ser julgada e já condenada. Agora, se você quer seguir a sua vida e um dia alcançar as mansões celestiais, faça a opção de arrepender-se, renunciar e segue em direção à cruz. Siga os passos de Jesus. Viva para adorá-lo. Amém? Eu agradeço a tua presença até aqui comigo. Eu quero nesse momento orar. Em seguida estaremos fazendo as últimas considerações. Feche os seus olhos. Pai amado, em nome de Jesus, eu quero te louvar e te agradecer por mais este momento, Senhor. Momento da tua palavra em que podemos realmente trazer algo novo no coração das famílias, daqueles que estarão assistindo. Que a bênção do Senhor seja derramada sobre nós. Que em nós, Pai, seja feito o teu querer, a tua vontade. Que a tua paz e o teu poder se derrame sobre nossas vidas. Que tudo em nós seja para a glória do teu nome. Eu te peço neste momento e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Muito obrigado por você estar aqui comigo até agora. Um forte abraço, um grande beijo no coração e até o próximo vídeo, se assim o nosso Deus permitir.